Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está no ar mais uma vez. A gente segue, obedecendo as regras de distanciamento aqui, no nosso estúdio, todo mundo afastadinho. E claro, as nossas entrevistas, elas seguem sendo realizadas de maneira virtual. Nesse programa de hoje, a gente vai trazer um assunto super importante, que é a vida após a infecção da Covid-19. Como a gente tem que levar essa vida com relação aos hábitos, alimentação, exercícios, enfim, a gente vai saber um pouco da história de Bruno, ele que passou 9 dias internado no hospital e agora tem que recuperar esse organismo e restabelecer essa saúde. Tem também a participação de Mariana França, nutricionista, dando dicas aí com relação à imunidade e também a recuperação do paladar, uma das sequelas, tão conhecidas aí da infecção do coronavírus, e também a participação de Marcos Oliveira, fisioterapeuta, vai falar então sobre a questão do restabelecimento dos pulmões, da nossa capacidade cardiorrespiratória. Tudo isso no nosso Vida Saudável. Não sai daí, depois do intervalo a gente tá de volta. A gente vai conhecer a história agora de Bruno Will. Ele que estava desconfiando, que estava com o coronavírus, fez o teste, deu positivo e aí logo em seguida passou 9 dias internado. Agora ele já recuperado, está voltando à rotina e a gente quer saber dele, o que é que ele tem feito para restabelecer a saúde e garantir aí a força dos pulmões, enfim, todas as atividades do cotidiano dele. Bom, a gente tem falado muito sobre essa concepção do novo normal, A vida após pandemia. E é verdade, especialmente para muita gente que passou realmente pela Covid-19. Vai ser preciso tomar alguns cuidados para garantir a saúde. Uma dessas pessoas que enfrentou o coronavírus está aqui comigo, Bruno Will. Ele que é vigilante, estudante de psicologia. Tudo bom com você, Bruno? Tudo bem, Heloísa. Para mim é uma honra estar participando do programa. Que bacana. Vamos começar sabendo aí como é que foi o aparecimento dos primeiros sintomas. Já desconfiou logo de cara que era Covid-19, Bruno? No início, nos primeiros sintomas, comecei a sentir dor de cabeça. E aí até aí eu comecei a me medicar, com algum analgésico, coisa do tipo. E aí começaram a aparecer outros sintomas, como febre, dor nas costas. Aí acendeu o sinal de alerta. E eu comecei a desconfiar que realmente poderia ser o Covid-19. Bruno, mas desde o diagnóstico, até de fato a recuperação, quanto tempo você ficou nesse sofrimento com essa doença? Em torno de, creio que uns 20 dias, porque na internação eu fiquei no Hospital do Campanha uns 9, quase 10 dias. E antes disso eu já vinha, logo depois que eu fui algumas vezes na unidade de saúde, eu consegui realizar o exame. E aí, depois do diagnóstico, eu vim para casa e comecei a tratar em casa. Só que aí, devido a esse início, que não foi tão bem cuidado, eu vim e apresentei algumas pioras. E aí teve a internação. Então, juntando a internação com essa fase anterior, até o processo de cura, eu creio que uns 20 dias, 20 a 25 dias. Eu quero saber o seguinte, já teve alguma indicação lá dentro do hospital mesmo sobre como seria a sua vida, após a recuperação, porque existe um organismo mais debilitado, nossa saúde fica mais sensível. Os profissionais que atuaram lá, os profissionais que tiveram contato com você, fizeram algum tipo de indicação com relação a hábitos de vida? Como é uma doença nova, como é um vírus novo, há muita ainda discordância entre a área profissional e quando você, que é leigo no assunto, você vê 2 profissionais da mesma área, por exemplo, você pode encontrar 2, 3 infectologistas que trabalham no mesmo local e tem 2, 3 linhas diferentes de tratamento, tanto no pré quanto no pós. Então isso deixa a gente numa situação, um pouco de aflição, você não sabe direito para onde correr, e isso vem gerando mais ansiedade, gera mais preocupação em relação ao que há de vir. Então eu procurei concentrar minhas forças na tranquilidade e buscar uma linha, buscar uma linha mais razoável para um pós saudável, ou seja, eu fui no que era unânime entre os profissionais. Então, alimentação, qualidade de sono,
uma vida buscando não ter tanto estresse, porque depois da internação, a gente tem uns dias em casa, né? É importante ter esse pós com os cuidados, porque a capacidade pulmonar é diminuída devido às fibroses, então, com essa capacidade diminuída, a gente vai ficando mais cansado. Então, essa recuperação do pós, a base foi uma base realmente alimentar, de descanso, que aí é unânime em toda a área médica, em toda a área da saúde. E pelo que eu pude perceber, até mesmo os exercícios físicos, as atividades, você já voltou aí, não sei se é o normal, né? Mas tentando aí voltar a praticar exercício físico também faz bem, né? Nesse processo de recuperação. Com certeza, voltei há uns 3 dias, eu e minha esposa também teve Covid, mas ela foi assintomática, graças a Deus. E nós voltamos, né, aos poucos, né, respeitando os nossos limites. Eu acho que o autoconhecimento, nesse momento, faz toda a diferença. Né? Então, como a gente se conhece, a gente conhece o nosso ritmo, a gente busca conhecer o que nos faz bem na alimentação, o que não faz tanto bem, e a gente vai adaptando e vivendo esse novo normal, né? E ressignificando muita coisa. Né? Muita coisa foi ressignificada depois dessa passagem, né, nessa doença nas nossas vidas. Pois é, o que é que mudou de fato? Sei lá, não costumava comer feijão, não gosto disso. E agora tem uma obrigação maior, né, para cuidar da saúde que você passou a adotar para a sua vida, seja na alimentação, seja na execução, fazendo exercício, não sei, seja tomando mais conta do teu sono, né, já que você tem um emprego aí que obriga você a ficar acordado, tem uma jornada de trabalho maiores. Queria saber o que de fato mudou. Eu acredito que esses cuidados, né, a gente já tem uma vida, de certa forma, regrada enquanto à alimentação, quanto a exercícios, sem tanto peso, sem tanta pressão, porém a gente já cuidava disso. Mas eu acho que depois disso a gente procurou ter uma vida mais leve, né, sem tanta preocupação, sem achar que a gente tem que responder toda hora 100% a qualquer tipo de atividade que você precisa executar, tanto no trabalho, quanto nas pressões sociais, né, quanto nas relações, né, nas relações interpessoais. Então, se nesse momento a gente se cobra muito, traz uma dificuldade para o nosso pós, para o nosso bem-estar. Né? Mas estressa o organismo, né? Exatamente. E o estresse, ele é um fator determinante na questão da imunidade. E pouca gente fala sobre isso. Né? A gente fala muito sobre alimentação, a gente fala muito sobre exercício, sobre qualidade de sono, mas a gente precisa entender que o estresse, né, nas questões do trabalho, nas questões das relações, isso faz total diferença no conteúdo quando se fala de imunidade. Então, a gente procurou ter essa vida mais leve, né, menos corrida, dar uma desacelerada, ver o que realmente importa na nossa vida, dar um pouco mais de alguns não aceitar tantos convites assim que nos esgotam muitas vezes, né? E nos tira muitas vezes do convívio das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente quer estar perto. Então, acho que é isso que é um ponto mais forte no nosso pós, porque a gente buscou ter essa vida mais leve, estar mais junto. Então, eu e minha esposa, a gente tem buscado viver dessa forma leve, entendendo que as responsabilidades existem, que as cobranças do mundo existem, mas que nós temos limitações e a gente acolhe nossas limitações e vai adaptando e vai crescendo dessa forma. E agora começa a sensação, né, de estar recuperado, que está cheio de saúde aí, já voltou a trabalhar, já voltou a praticar exercício, né? Você passar por toda essa dificuldade, 9 dias internado, medicamento, enfim, né? Todo esse sofrimento que vocês aí passaram e agora está recuperado. A sensação é maravilhosa, porque estar em casa, estar podendo viver de fato o que outrora a gente passava, mas não tinha uma valorização real do que realmente a gente tinha, do presente que a gente tinha. A partir do momento que eu não conseguia mais respirar, o ar não conseguia mais encher meus pulmões de ar, eu percebi o quanto o ar é importante e o quanto eu tinha isso de graça todos os dias.
E a partir do momento que a gente perde o contato com algumas relações com as pessoas que a gente ama, a gente passa a perceber do quanto isso é importante, do quanto isso traz sentido para a nossa vida, traz propósito para a nossa vida. Então, teve essa mudança, essa ressignificação, esse entender, esse olhar para o interior, entender o que realmente importa e voltar às atividades, para mim, foi algo incrível, né? A gente se sente útil, né? Eu acredito que o homem é digno do seu trabalho, então a questão do trabalho, a questão de estar em contato, podendo fazer alguma coisa dentro de casa, podendo fazer um jantar para sua esposa, eu acho que tudo isso é um conjunto de atividades que nos faz voltar e dar mais valor, né, para essas coisas, né, porque realmente importa. Então isso foi incrível e isso é o lado positivo, né, porque acho que tudo que a gente passa, a gente precisa entender um lado, perceber um lado positivo. Então eu percebi, né, esse lado, né, que esse vírus trouxe, né, teve a dificuldade, sim, teve os momentos bem difíceis, porém o pós tem sido muito gratificante. Então, mas primeiro você é grato à doença? Sou grato pelo que a gente aprendeu com ela. Próximo bloco tem a participação de Mariana França, nutricionista. Não sai daí que a gente volta já. Uma das sequelas mais comuns à infecção da Covid-19 é exatamente a perda do paladar. E aí como é que ficam essas pessoas que nesse período acabam perdendo também o prazer de se alimentar? É sobre isso e sobre mais algumas coisinhas que Mariana França, nossa nutricionista aqui do Vida Saudável, vai falar agora. É claro que uma maneira da gente garantir a nossa saúde é sempre investindo em bons alimentos. Quando a gente passa por qualquer doença, né, até durante esse período aí que a gente está nessa recuperação, é preciso manter uma alimentação bem saudável, né, aquela alimentação equilibrada. E a gente tem que viver assim para o resto da vida. Mas nem sempre é possível. Mas especialmente as pessoas que tiveram Covid vão ter que levar essa vida muito mais saudável. Para falar sobre a nutrição, né, desses pacientes que se recuperaram aí do coronavírus, eu convidei aqui a querida Mariana França, nutricionista. Tudo bom com você, Mari? Oi, Lu, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Que bom poder contribuir com o programa. Fico muito feliz. Bom, eu tenho visto você cada vez mais fazendo lives, né? Democratizando aí esse seu conhecimento. E tenho certeza que já existe aí algum protocolo de nutrição com relação a esses pacientes que estão nesse momento de recuperação. O que a gente pode entender sobre uma boa alimentação para essas pessoas que estão nessa recuperação da Covid-19, Mari? Lu, assim, o ideal é que todo mundo já tivesse uma alimentação saudável antes disso tudo, né? E agora a gente conseguir manter. Então, para quem não tinha e foi acometido com o vírus, e principalmente quem teve sequela, precisa voltar e ganhar esse tempo que perdeu antes. Então, fazer uma alimentação realmente muito equilibrada, ir no nutricionista e principalmente conhecer a sua individualidade. Porque, assim, é muito comum as pessoas acharem que existem caixinhas que a gente consegue encaixar cada paciente e dizer, olha, agora você vai ter que comer isso, isso e isso e retirar isso, isso e isso. E não é bem assim. É importante fazer uma avaliação para saber quais eram as características pré-Covid, quais são agora as possíveis sequelas, se ficou, se não ficou, como é que a gente vai tratar. Porque tem a questão das sensibilidades alimentares e alergias e que pega muito essa questão respiratória também. Algumas reações são respiratórias. Então, acaba que a gente sobrecarrega ainda mais essa pessoa que já tem uma sequela nesse sentido. Então, é importante ir para o profissional para fazer uma avaliação individual, mas, de uma forma geral, é aquela regra básica de fruta, verdura, legume, retirar mais os industrializados, beber bastante água e tentar fazer uma rotina mais saudável. Olha, Mari, a gente não tem ainda um resultado, assim, né? Os cientistas ainda estão divergindo bastante com relação à questão da reinfecção pelo novo coronavírus.
Então, assim, é importante que a gente também leve essa alimentação no fortalecimento da imunidade, para que, né, essa carga viral, que às vezes a gente acaba se expondo, a gente consiga, com o nosso sistema imunológico, né, garantir a nossa saúde. É isso mesmo. Inclusive, a gente tem alimentos que tem comprovantes de que eles baixaram a carga viral e melhoraram com outros vírus. Então, H1N1, a gente já tem bastante estudo relacionando alguns alimentos, algumas substâncias que a gente encontra em alimentos facinhos, de fácil acesso. O Covid antigo. Então, sobre o Covid atual, a gente ainda não tem tantos estudos robustos, porque isso vai levar um certo tempo. Mas, baseado no que a gente já tem de histórico, a gente vai utilizando. Então, são alimentos simples. Semente de girassol, semente de jerimum, de abóbora, o chamate. Então, são substâncias que a gente vai encontrar em alimentos super acessíveis e que já deveriam estar na alimentação equilibrada, diária, mas que podem entrar tranquilamente atual, assim, não é nada muito difícil. Semente de jerimum, por exemplo, a gente reaproveita daquele jerimum que a gente compra na feira, não tem nenhum mistério. Então, são substâncias que vão baixar a carga viral e que vão aumentar a nossa imunidade. São alimentos fonte de zinco, que muitas pessoas foram na farmácia buscar essa suplementação. São alimentos fontes de vitamina C, que muitas pessoas preferem comprar o efervescente em vez de tomar um bom suco de acerola com caju. A gente já estaria resolvido. Então, tem algumas coisas que a gente pode colocar na alimentação. O própolis entrou muito como um suplemento, mas a gente tem o mel de abelha acessível. A gente tem, para algumas pessoas, a geleia real, que também é da abelha, que comprovadamente também tem ação benéfica sobre esses vírus. Então, a gente precisa ir aliando tudo e tentando colocar numa alimentação equilibrada, porque a gente não sabe se vai ter essa reinfecção, como que vai ser. Ao que tudo indica, seria tudo muito mais brando, mas a gente precisa se prevenir, né? E aí, a alimentação equilibrada certinha faz maravilhas, tanto que eu tenho alguns pacientes que souberam depois que tiveram contato com o vírus. Obviamente a gente não sabe até que ponto isso é da imunidade dele ou isso tem a alimentação aí junto, mas com certeza a alimentação equilibrada, saudável, prévia, faz sim traz aí um bom resultado, um bom prognóstico. Vamos falar agora das sequelas, né, que esse vírus acaba deixando aí no organismo da gente. Uma coisa que a gente tem escutado muito é o tal da perda do paladar. Acho que sem o paladar, sem o prazer de comer, as papilas gustativas funcionando, muito se perde, né, nesse processo da alimentação. Como é que você está lidando com esses pacientes? Como é que essa comunidade da nutrição tem enxergado essa problemática da pessoa perder logo o paladar? A gente precisa tentar estimular esse paladar com alguns alimentos que têm um sabor mais forte, mas ainda assim natural. Tem paciente meu que disse que engordou 2, 3 quilos porque só conseguia perceber o sabor das coisas doces. Aí estava colocando muito mais açúcar para poder sentir o sabor do café ou de qualquer outra coisa que fosse comer. Então, assim, a gente tem que abusar dessas ervas aromáticas mesmo, colocar bastante tempero natural, porque esses temperos químicos acabam que prejudicam, baixa ainda a imunidade. Tempero químico a gente entende o quê? Desculpe interromper. Aqueles pozinhos, aqueles tabletes pozinhos. Não, o curry é natural, mas aquele pacotinho que você compra, aquele quadradinho que você coloca ali naquela comida, ou as garrafinhas, que quando você vai ver o ingrediente, a lista de ingredientes, tem vários aditivos químicos ali. Às vezes, eventualmente, tem uma cebola, mas geralmente é químico, ou idêntico ao natural, algo assim, que você vai ver vários nomes e números estranhos. Então, esses temperos químicos, realmente, eles deixam o sabor mais forte. Tanto que quando a gente vai tirar isso do paciente, é um processo para que ele consiga perceber o sabor natural dos alimentos e das ervas, que, obviamente, têm um potencial mais baixo do que aqueles químicos. Mas aí a gente precisa caprichar nessas ervas aromáticas. Então, entra aí o orégano, o tomilho, o alecrim, a páprica, o açafrão, como você já tinha falado do curry, que tem muito açafrão. O açafrão, inclusive, é maravilhoso para a imunidade. Gengibre, alho, cebola, aqueles temperinhos que a gente gosta de usar e que às vezes são bem esquecidos porque dá trabalho descascar alho.
Mas você precisa sentir o sabor dos alimentos. O famoso chá de alho foi sucesso. Quem não gostava, quem não tinha aderido, agora com medo do Covid aderiu e deu certo. Então, é tentar estimular realmente o paladar com essas ervinhas, né, com esses temperos mais naturais, para ver se a pessoa vai recuperando e conversar muito para ter paciência. Porque realmente cada pessoa tem uma resposta. Eu tive pacientes que ficaram 3 dias e eu tive pacientes que ficou 1 mês e meio. Então, cada um tem a sua resposta. Outra sequela, né, são as famigeradas fibroses no pulmão. Isso, né, diminui a capacidade cardiorrespiratória, né, por consequência a pessoa vai ter que ter um cuidado maior nessa volta ao exercício físico. Existe algum alimento que consiga aí dar uma potencializada, né, para a gente conseguir diminuir essas fibroses, por exemplo? Aí a gente tem que entrar bem com os antioxidantes, né? E aí todos esses que eu já citei, de açafrão, de gengibre, ou até mesmo a suplementação com vitaminas antioxidantes iriam ajudar bastante. A gente pode tentar estimular também essa capacidade física, conseguir fazer com que essa pessoa fique mais disposta também através da alimentação. A gente consegue trazer esses alimentos, essas substâncias numa beterraba, por exemplo. Um suco de beterraba com laranja antes do treino, que aí não vai ser, obviamente, um treino intenso, mas a gente consegue aumentar essa capacidade dessa pessoa em fazer essa atividade física, em ter essa disposição, porque aí também é uma ação conjunta, né? Fisioterapia, educação física, nutrição, a gente vai conseguindo aí vários profissionais, essa equipe multidisciplinar, trazer essa pessoa, recuperar essa pessoa, fazer com que ela consiga ter uma rotina mais saudável. Eu quero que você deixe aqui suas redes sociais para o pessoal que quer conhecer mais um pouco do seu trabalho, do jeito que eu falei das lives que você tem feito, né? Rotineiramente, dando dicas especiais, assim, muito boas para quem quer aí manter uma vida saudável. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre bom conversar com vocês. Quem quiser saber mais um pouquinho, tem o meu Instagram, @marianafrancanutri, e tem também o site Mariana Franca Nutri, que lá eu vou colocar aí algumas séries, principalmente trazendo receitas mais saudáveis para todo mundo e incorporando esse hábito da alimentação saudável, que pode ser sim muito prazerosa. Eu posso provar isso para vocês. No nosso último bloco, então, você acompanha uma entrevista com o fisioterapeuta Marcos Oliveira. Após a infecção da Covid-19, muita gente apresenta aquelas fibroses pulmonares. E nesse momento, então, de recuperação, é preciso fazer uma reabilitação do nosso sistema cardiorrespiratório. Muitas atividades aí precisam ser feitas para que a pessoa se restabeleça com muita saúde. Quem fala sobre isso com a gente agora é Marcos Oliveira, ele que é fisioterapeuta. A fibrose pulmonar é uma das sequelas mais comuns, né, que se tem percebido nos pacientes que foram acometidos pela Covid-19. E o que fazer, né, para recuperar a saúde após o coronavírus? Quem vai explicar isso para a gente está aqui comigo, Marcos Oliveira, fisioterapeuta. Tudo bom com você, doutor Marcos? Tudo. Obrigado pela presença de todos aí. Para começar, doutor Marcos, o que a gente pode entender, né, dessa fibrose pulmonar? Que a gente escuta muito, mas assim, na prática, o que que acontece com os pulmões? O que acontece? O pulmão, ele tem os brônquios, tem os bronquíolos e lá no final tem os alvéolos. Os alvéolos pulmonares é onde há a troca gasosa. Vai entrar o gás carbono e ele vai dilata, faz a troca gasosa e depois ele tem essa complacência. Imagina uma bexiga de encher, né? Ela vai, enche, se você solta o ar, ela vai seca. O que acontece na fibrose pulmonar? O pulmão perde essa complacência. Ele vai ficar rígido. O ar vai ficar com dificuldade de, vamos dizer assim, ser inspirado pelo paciente. Então, o paciente vai sentir cansaço, falta de ar. Consequentemente, como pulmão e coração trabalham aliados, são órgãos aliados,
ele vai sentir fadiga muscular, tá? Enfim, vai ter várias alterações metabólicas a partir de uma má respiração. Você é fisioterapeuta e realiza essa reabilitação pulmonar. Como é que funciona esse tratamento? Depende muito do grau de sequela de cada paciente, tá? Tem pacientes que com 2 semanas você atribui funções a ele, tá? A ação do fisioterapeuta, você trabalha com ele e depois o paciente vai ter que continuar fazendo essa função em casa. Então, você atribui funções ao paciente. Então, o paciente que é bem orientado, geralmente ele tem um prognóstico melhor. E a pessoa que... porque tem paciente que é rebelde, tá? Não faz o que a gente pede. E esse paciente ele vai demorar mais a responder ao tratamento. Como tudo na vida, né? Tem que ter disciplina em tudo, né? Verdade. Você falou funções. Essas funções são exercícios, né? O Sim. deverzinho de casa que você passa. Isso. Quais são esses exercícios? Então, são vários. Geralmente eu começo pelo padrão respiratório diafragmático, como eu já havia citado. É um deles, eu acho que é o fundamental. É aquela fase que o paciente está ansioso, ele está sentindo falta de ar. Quem é asmático sabe bem o que eu estou falando. Quando sente falta de ar, o causa desespero. aquele aflito absurdo. Então, vamos ter que mudar esse padrão de respiratório, botar um padrão diafragmático abdominal e, para mudar essa função a nível de, vamos dizer, circulatório, quando você respira diafragmático, você vai contrair o diafragma e ele vai melhorar também a função a nível circulatório, porque lá no diafragma, eu vou mexer com a anatomia aqui um pouquinho, tem a aorta abdominal. Então, a aorta abdominal, quando você faz a contração do diafragma, que ele vai para baixo, ele é tipo uma cúpula, tá? Assim, uma cúpula assim. Então, ele fica assim. Quando você contrai, que faz o diafragma descer, você faz essa função circulatória expandir. Então, os níveis de sangue a nível de músculo esquelético e vísceras, bem como órgãos, vai ficar suplementado. É bom a gente destacar também que, claro, o fisioterapeuta ele tem essa função de fazer a reabilitação, mas dá para contar também com outros profissionais. Você falou muito dessa respiração de diafragma, talvez um yoga, e a pessoa também estimular com exercícios, né, o sistema cardiorrespiratório. Com certeza. Uhum. O yoga, o qigong, né, que são exercícios orientais, eles são muito bem-vindos nesse momento, porque são exercícios que trabalham diretamente o corpo, concomitante ao padrão respiratório. Isso vai dar uma ação, assim, vamos dizer, complementar ou expansiva em termos de melhora no padrão de respiratório, consequentemente no padrão de vida, né? Porque após uma Covid, tem pessoas que não vai sentir nada, mas tem gente que complica absurdamente, né? E felizmente no estado teve poucos casos. Né? Pois é, eu queria saber de você com relação a isso. Como é que tem sido esse tratamento com esses pacientes que você tem atendido? Eles estão, a quantidade de pessoas que realmente ficaram debilitadas, né, com o pulmão debilitado com a doença, e como é que você tem agido junto a eles para tentar melhorar essa qualidade de vida, né? Porque respirar bem faz uma diferença enorme. O grande problema é que tem pessoas que já tinham uma sequela, vamos dizer, cardíaca, que após o Covid ficou complicada, né? E esse paciente é aquele paciente que você requer um certo mais cuidado, porque com o coração você não pode brincar. E aí, esse paciente você tem que acompanhar com mais
não é que a gente vai dizer mais zelo, mas com mais atenção para ele não extrapolar, porque são pacientes que estão bem, de repente ele pode ter uma síncope, desmaiar, tá? Então você tem que ter esse, vamos dizer assim, direcionamento, né? Bom, gente, o nosso programa vai chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia. Mais uma vez eu falo para você, a pandemia não acabou, então, se você puder, fique em casa, tá bom?